Mais um livro do John Grisham que eu li e trouxe aqui para nós conversarmos e divagarmos. Mais um livro para compor uma playlist de John Grisham aqui no canal. Para quem acompanha o canal sabe que John Grisham é um dos autores que muito me agrada. E hoje nós vamos falar do livro A Firma deste escritor, este livro aqui. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. Agora, começando a falar o assunto do vídeo realmente, deixa eu mostrar as minhas edições deste livro chamado A Firma para vocês, tá? A edição que eu tenho aqui, eu tenho esta edição aqui da Rocco, é uma edição um pouco mais antiga, e foi por esta edição que eu li este livro, tá bom? Eu também tenho uma edição mais nova, que é da editora Arqueiro, que eu não tinha nem do plástico ainda, tá? Esta edição aqui. Comprei essa edição porque eu queria ter este livro A Firma numa edição mais nova também para a minha coleção. Pretendo ficar com os dois livros porque talvez seja um livro aí que futuramente eu vá reler, tá? Gostei muito deste livro já para adiantar o assunto do vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, começando, antes de começar a falar do livro, quero que vocês parem um momento e pensem num livro bom. Pensa aí comigo, vai. Pensou? Então, talvez o livro que você tenha pensado possa ser este livro aqui. Porque este livro aqui é um livro muito, mas muito bom mesmo, tá bom? Este livro ele foi publicado em 1991. Aqui, neste livro, o John Grisham faz o que ele faz de melhor. Ele escreve ali um thriller jurídico, que nós podemos dizer, né? É um autor que é conhecido aí como mestre dos thrillers jurídicos. Então não poderia ser diferente aqui neste livro. Com certeza que ele deu continuidade a isso e continuou escrevendo aí livros onde envolvem personagens advogados, juízes. Aqui neste livro, no caso, nós temos um protagonista um protagonista que é advogado e temos também uma firma que também é praticamente uma personalidade aqui, porque tudo neste livro vai girar em torno desta firma. Esta firma se chama Bendini Lambert Locke. E ela é tão importante para este livro aqui, para vocês terem uma ideia, que é por causa desta firma que o livro se chama A Firma, tá bom? Então vejam a importância desta firma. Tudo aqui vai girar ao redor desta firma chamada Bendini Lambert Locke. Então, começando aqui a falar do personagem principal, nós temos um personagem chamado Mitchell McDear. Ele é um advogado recém-formado. Ele já procurou emprego em Nova York, já procurou emprego em Boston, Chicago, e ele foi chamado para fazer uma entrevista em uma empresa que se localiza em Memphis, no Tennessee. E esta empresa se chamava Bendini Lambert Locke. Nós temos, no caso, a firma que dá nome ao livro. Então ele vai até o local, faz uma entrevista, ele vai lá sem muita esperança, porque ele está indo numa empresa um pouco menor, que se localiza numa cidade que não é um grande centro dos Estados Unidos. Então ele não vai assim, é nessa empresa que eu vou ficar. Ele vai lá para fazer a entrevista porque ele tem que fazer. Só que ao chegar no local, vocês vão ver que ele vai se impressionar com essa empresa, porque vão oferecer muitas e muitas coisas para ele, muitas vantagens para ele continuar. Na verdade, são tantas vantagens que vão oferecer ali com o intuito de convencer o Mitchell McDear a continuar na empresa, vão ser tantas vantagens que você vai até ficar com uma pulga atrás da orelha, pensando, será que essa empresa não tem nada de errado aí? Porque querem que ele fique de qualquer jeito nesta firma, nesta Bendini Lambert Locke, que é o nome desta firma? Então, você vai ver que ele vai se impressionar e vai se impressionar tanto que ele vai acabar trabalhando na empresa. Ele vai acabar aceitando esta oferta de emprego como advogado nesta empresa chamada Bendini Lambert Locke. E ele vai dar continuidade na vida dele. Vai trabalhar muitas e muitas horas. Como de costume, nos Estados Unidos, as pessoas no começo de suas profissões, elas trabalham muitas horas. Trabalham cerca de 80, 90 horas semanais. Veja o absurdo, 80 a 90 horas semanais. E o Mitchell McDear não vai ser diferente disso. Ele vai trabalhar muitas e muitas horas nesta empresa. E vai continuar levando a vida normal, né? Levando a vida dele normalmente. E vai parecer tudo normal. Até que um momento ele vai ser abordado ali por um agente do FBI. E ao ser abordado por esse agente do FBI, esse agente vai dizer para ele ali que suspeita que a empresa dele esteja envolvido em algumas coisas erradas.
suspeita que a empresa dele esteja envolvida, melhor dizendo, em algumas coisas erradas. E ele vai explicar que ele suspeita que essa empresa cometa fraude de imposto de renda para seus clientes, que ela faz outras coisas erradas, que teve alguns funcionários ali que conversavam com o FBI e que de repente morreram de uma forma estranha em um acidente, digamos ali, um acidente trágico, né? Mas só que aparentemente um pouco estranho. E este agente do FBI vai revelar pouca coisa assim de primeira para o Mitchell McDear. Então o Mitchell vai pegar essas informações, vai guardar ele na cabeça e vai voltar a prosseguir para a empresa. Chega na empresa, ele conversa com alguns advogados da empresa, um dos principais advogados lá, e eles dizem, não, deixa isso para lá, isso é normal. Esta empresa aqui, ela ajuda muito de seus clientes a economizar com o imposto de renda. Então vai ser normal. O FBI está aqui enchendo o saco. Vamos dizer mais ou menos essa balela para o Mitchell McDear, né? E ele meio que vai aceitar e não vai aceitar, vai ficar um pouco em dúvida. Só vai ficar com o radar ligado e mais atento ao que está acontecendo. Só que passa-se um tempo, quando as coisas pareciam estar normal novamente ele vai ser abordado por este agente do FBI. E agora este agente vai revelar muito mais coisas, muito mais coisas aí sobre esta empresa, tá? Desculpa aqui, me perdi um pouquinho, mas ele vai revelar várias informações sobre esta empresa, várias informações legais. Vai falar que esta empresa faz lavagem de dinheiro, faz evasão de divisas, vai falar que esta empresa é subordinada ao comando da máfia. Então esta empresa pertenceria à máfia ali. E mais coisas vão ser ditas neste encontro do agente do FBI com o Mitchell McDear. E agora, o sonho do Mitchell McDear de estar numa boa empresa, de ter um bom salário, meio que começa a desandar, né? Porque o que ele vai fazer? O que ele pode fazer, né? Não pode fazer muita coisa nesse sentido aí, né? Então, ele vai continuar conversando com o agente do FBI e o agente do FBI vai chegar, conversar com ele, vai pedir o seguinte, ó, eu quero que você nos ajude a derrubar os cabeças dessa empresa. Eu quero que você nos ajude a descobrir tudo que tem de errado com a Bendini Lambert Locke. Só que isso para o Mitchell McDear não é muito vantajoso, né? Porque se ele tiver que revelar alguns segredos que ele teve com seus clientes, ele perde até o direito a advogar, por causa daquele negócio do sigilo cliente-advogado. Então ele vai ter que fazer essa escolha. Mas só que essa escolha vai ser meio que coercitiva, né? Porque o Mitchell McDear, ou ele escolhe ajudar o FBI, ou ele continua trabalhando na empresa Bendini Lambert Locke. E se ele continuar trabalhando lá, e descobrirem que ele está conversando com o FBI, talvez possa acontecer algum acidente também com ele, algum acidente misterioso, assim como aconteceu com alguns advogados que já estavam conversando com o FBI anteriormente. Então, ou seja, resumindo, ele pode ser morto pelos donos da própria empresa na qual ele trabalha, né? E também, nesta empresa, é bom frisar que na firma chamada Bendini Lambert Locke, geralmente ninguém pede demissão. E se ele pedir demissão, ia parecer meio estranho. Então, provavelmente, eles também iriam atrás do Mitchell McDear. Então, esta opção de pedir demissão e jogar tudo pro alto e procurar outra empresa, ele também não teria esta opção. Então, de fato, ele vai realmente continuar conversando com o FBI e tentar ajudar o FBI. Só que o problema é que ele tem que ajudar o FBI sem ser descoberto. Porque, como eu falei para vocês, se a empresa onde ele trabalha descobre que ele está trabalhando com o FBI, esta empresa pode efetivamente caçar ele. Pode inventar algum acidente e ele pode morrer de alguma maneira trágica e estranha, assim como os outros advogados. Então, a partir deste momento, o livro ganha uma dinâmica muito boa. Como sempre, desde o começo do livro, como são os livros do John Grisham, é uma dinâmica muito boa. O livro começa a ficar acelerado. Aqui o John Grisham, ele faz um fato assim encadeado atrás do outro, então você vai lendo os fatos, vai entendendo e vai entendendo o porquê daqueles fatos, sabe? É um fato assim amarrado no outro, é muito boa a escrita do John Grisham. Inclusive, nesta edição aqui, que eu li, tá? Aqui na orelha do livro, nesta parte aqui, diz o seguinte, que eu achei bem interessante isso, combinando o suspense de Ken Follett com a intriga jurídica de Scott Rowe. Então aqui fala que ele combina a escrita do Ken Follett com a do Scott Rowe. O Scott Rowe é um escritor de thrillers jurídicos também, que eu ainda não li, mas eu tenho alguns livros aqui e futuramente irei ler e trazer aqui para nós conversarmos também. Mas o que me chama a atenção é a parte da comparação com o Ken Follett, com o suspense do Ken Follett. Porque realmente eu já tinha notado que os livros do John Grisham,
em alguns aspectos, parecem muito ali, a escrita é muito parecida com a do Ken Follett. E eu sou muito fã do Ken Follett, já li alguns livros dele e gosto muito da escrita dele. Então essa questão do suspense do John Grisham é muito parecida com o Ken Follett e isso torna o livro muito agradável de ser lido, tá? E eu já tinha notado isso, mas assim que eu li esta afirmação ali, isso ficou mais claro na minha cabeça. Então eu vi isso de maneira mais clara e agora eu consegui entender talvez o porquê eu goste tanto de ler os livros do John Grisham, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: vocês já leram este livro chamado Afirma? Se vocês já leram, deixa para mim nos comentários. E também se inscreve no canal e deixa o seu like neste vídeo, tá? O seu like e a sua inscrição são muito importantes para esse canal crescer. E também, o que eu gosto de pedir sempre para vocês é o seguinte: naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo desse canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito, muito grato com vocês, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.